Cara, é possível ter resultado imediato para restaurante. Tá? Quando o cliente entra, tem um protocolo para seguir, mas tem uma coisa que a gente chama que é uma estratégia de guerrilha. Basicamente, tá? Você pode fazer isso com influencer ou pode fazer isso com o seu time interno. Pega um celular, filma a experiência da pessoa desde a rua, entrando no estabelecimento e tendo uma experiência de consumo dentro do teu negócio. Só o fato de tu vir desde a rua, tem gente que passa sempre naquela localidade e nunca viu o teu estabelecimento ou simplesmente não atinou que ele estava ali naquela região. E você começa a impulsionar isso para um raio de 1 quilômetro. E começa bate, até a frequência daquele anúncio tá acima de 10, 15 por pessoa. Sim. Cara, não vai ter um Cristo num raio de 1 quilômetro que depois de 2, 3 meses não conheça teu estabelecimento. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Ainda na estrada, eu tô em Florianópolis e tô muito feliz aqui com um grande amigo, um cara que me ajudou demais nessa estrada, nessa empreitada, um cara que se transformou num grande amigo que eu conheci lá no Mastermind do Vitor. Seja bem-vindo, Tavo! Obrigado, Marani, uma honra. Inclusive, já era fã do Marani antes de conhecer ele pessoalmente. Quando eu vi ele lá no Mastermind, foi uma das pessoas que eu anotei no papelzinho. Falei, cara, eu preciso ser amigo desse cara, que ele é muito legal. Eu já tinha notado isso também, porque eu já tinha escutado vários podcasts de você e eu te contei isso. Cara, eu adorava esses podcasts que eu tinha escutado desde sei lá quando. E que bom que a gente se aproximou, que bom que a gente ficou perto. E quero aqui te agradecer pelo quanto você contribuiu com os meus negócios nessa jornada, amigo. Uma honra, fico satisfeito, feliz. E, cara, vamos que hoje é o dia de contribuir um pouquinho com a tua audiência. Vamos lá, se apresenta então, né? Você já gravou podcast comigo, mas pode ser que alguém não tenha escutado ainda. Não, presencial então tem um gostinho diferente, né? Presencial é diferente demais, cara. Conta aí pra gente o que você faz, Tavo. Legal, meu nome é Luiz Gustavo, sou um dos fundadores da Codirect, junto do Evandro Mazuco, meu sócio. A gente ajuda negócios a construir uma marca de valor, aplicando um digital estratégico no negócio deles para que eles possam atrair clientes pelo digital. Então a gente é uma das poucas empresas que ajuda a pessoa a sair do digital e fisicamente na maioria dos negócios. Então a gente atende clínicas, lojas, restaurantes, escritórios de arquitetura, contabilidade, etc. Então a gente é muito focado nesse público que é o famoso negócio tradicional, né, Marani? Porque ele é muito desassistido. A gente tem muita coisa para startups, infoprodutos, e-commerces, mas tem pouca coisa para o negócio tradicional. E a gente acabou, nos últimos 10 anos, desenvolvendo uma metodologia que a gente chama carinhosamente de marca de valor, para que esses empresários pudessem ter um método, um passo a passo para conseguir atrair gente do digital para sua loja. E eu sou cliente da Codirect também, já passei pela mentoria Marca de Valor, foi muito legal. E como eu disse aqui, que você me ajudou muito nessa jornada, eu quero dizer que uma boa parte do DDR Master, do que é hoje a maior mentoria para donos de restaurantes do Brasil, veio de todo o conhecimento que eu aprendi com você, amigo. Uau! Assim eu vou ficar até emocionado, acanhado, né? Eu tô aqui para contribuir, ele fica... Gratidão não tem prazo de validade não, amigo. Olha só, me conta uma coisa, tá? Vou começar agora a extrair de você. Me conta quais são as dificuldades de um negócio tradicional, de um negócio local, para quem tem restaurante, para quem tem farmácia, para quem tem padaria, para quem tem uma ótica. Quais são as dificuldades? Legal. O que você convive ali com os seus clientes e o que eles trazem para você? Cara, a gente brinca que o Dharma é o karma, né? Aquilo que a pessoa tem de bom é justamente onde ela é a casca da banana dela. E a gente fala que o dono de um negócio tradicional que tem ambição de fazer mais e melhor
e ama o que faz, ele tem uma casca de banana. Porque ele é muito apaixonado pelos produtos e serviços dele. É verdade. Então a tendência natural de quem ama o que faz é querer o quê? O tempo todo falar sobre aquilo que faz. Então o médico fala de cirurgia, o dono de restaurante fala dos seus pratos deliciosos. Eu pensei que era só o dono de restaurante que achava que a comida dele era deliciosa, que era a melhor coisa que... Os outros também acham isso. Isso. Então, desde 2016, a gente cunhou um termo na internet chamado panfletagem digital, onde as pessoas confundem as suas mídias sociais, cujo objetivo é mídia social, socializar. E elas confundem isso com um cardápio, um catálogo de produtos e serviços. Então, o problema de você fazer panfletagem digital, porque a pessoa fala, tá, Gustavo, eu tenho um restaurante, onde é que eu vou falar dos meus pratos? Você vai falar lá, mas você tem que entender... Panfletagem digital do dono de restaurante é aquele Instagram, então, lotado de foto do prato. O cara que é da pizza só tem foto de pizza. Só o cara que é do japa só tem foto de sushi, sashimi... Perfeito. E etc. O cara do hambúrguer só tem foto de hambúrguer, é isso? É assim... As pessoas ficam confusas, tá, mas quando é que eu vou falar do meu produto? Existe estratégia para você falar do seu produto. Existe o momento certo de falar do seu produto. E sim, você pode ter fotos dos seus produtos no feed do Instagram, por exemplo, ou na sua página do Google. Só que existe o momento certo de você encaixar o produto. Por quê? Você precisa entender uma coisa. O cliente está sempre no centro e não o seu produto. Então, a grande sacada para quem faz panfletagem digital é mudar a perspectiva de produto no centro versus cliente no centro. Tá legal. Se o meu cliente está no centro, como que eu vou apresentar o meu produto? Por exemplo, tem uma técnica muito simples que tu conhece melhor do que eu, que se chama de food porn. É uma coisa... porn parece pornografia, né? Mas é quando você pega, por exemplo, a pizza e mostra o queijo derretendo. Então, o objetivo é ter o cliente no centro para o que aguça ele, o que mexe com ele, entender o que ativa esses elementos dentro dele. E você perceber que o seu negócio tem que se adaptar ao cliente. Por isso que eles falam que o restaurante tem que ter o cantinho instagramável, tem que ter o prato instagramável. Tem um restaurante aqui de uma praia chamada Ingleses. O restaurante é bem simples, mas eles criaram um ritual com a audiência deles, onde eles criam a torre de batata. Ele pega um troço desse tamanho, enche de batata, queijo, bacon, etc. E daí o garçom chega na mesa, coloca no prato, daí ele olha para as pessoas e fala: peguem os celulares, que agora é a hora dos stories. Uau, que demais, cara. Cara, daí ele solta daí aquela batatada toda assim. Cara, é super famoso o restaurante por causa de um negócio super simples. Cara, isso é tão legal. As pessoas às vezes me perguntam assim: Marani, o que eu tenho que fazer para o meu cliente postar a foto? Eu peço às vezes, o garçom pede para ele postar, mas as pessoas não postam. E na verdade, você acabou de trazer uma grande estratégia para que o restaurante possa ser postado. Na verdade, as pessoas têm que ter um gatilho para que eles possam postar. Tem que ser alguma coisa instagramável de verdade, né? E é engraçado que minha filha tem 6 anos, a Isabela, e ela nunca tinha andado de avião. E ela sempre fala: papai, quero andar de avião, papai, quero andar de avião. Aí faz umas 3 semanas que eu peguei ela e fui para São Paulo com ela. E daí eu falei: cara, como é que eu vou descobrir restaurante legal, temático, etc., divertido para ir com uma criança? E daí eu comecei a pesquisar no Instagram, e daí comecei a seguir influencers de São Paulo e etc. E fui vendo sugestões de restaurantes temáticos e tudo mais. Aí peguei alguns, separei, e daí comecei a mostrar para ela: o que você achou desse? O que você achou desse? E olha só, a criança ela não racionaliza como a gente, ela é totalmente instintiva. O que eu percebi que chamou a atenção dela? As coisas... por exemplo, cada restaurante ele tinha pelo menos um prato que era muito diferentão, muito instagramável. Por exemplo, tinha um restaurante que a gente pagou R$60 em 6 coxinhas. Coxinha
aquela pequena. Só que era assim, a coxinha ela vinha num tobogã gigante, você puxava o palitinho, a coxinha descendo e caía num potinho com queijinho. Não era sobre a coxinha, Não né? é sobre a coxinha, Era gente. sobre a diversão que a coxinha proporcionava ali na mesa. Papai, eu quero essa coxinha aqui. Daí ela tirou o palitinho dela, ficou, nossa, acertei o queijinho. Daí fez altas festas, altas bagunças. Eu falei, meu Deus, 6 coxinhas por R$60, Deus do céu. Mas, tipo, foi super legal a experiência que teve. Então, assim, todo restaurante... Essa felicidade aí da sua filha, os R$60 ficou barato, né, cara? Não, isso daí nem fala que eu vou começar a chorar aqui, porque a Fernanda tá grávida, e daí eu já vou começar a conectar os pontos. Mas, cara, isso não tem preço pro cliente, entendeu? Então, se você escolher um prato para ser instagramável, tipo, tu vai no Outback, as pessoas tiram foto daquela cebola, entendeu? Porque aquela cebola ela é um ritual, uma coisa que ficou mundialmente famosa pelo Outback. Então, você entender que o seu restaurante ele tem que proporcionar uma experiência também digital para o cliente, muda o jogo completamente. Sim. Entendeu? Então, tipo, você tem um cantinho, né? A famosa asa de anjo que tem em qualquer ponto turístico que as pessoas vão lá tirar foto com a asa de anjo. Tenha um canto instagramável no seu estabelecimento, tem um prato com uma experiência instagramável e às vezes é muito simples. Né? Eu vi ontem um prato que era um prato normal, e o cara, ele colocou era como se fosse uma bolha de sabão, mas era com uma ferramenta específica, e ele botava um gelo seco dentro. Então o prato vinha, ficava dentro daquela bolha com uma fumaça acontecendo, e acontecia toda uma experiência ali. E, cara, aquilo por si só dobra o valor do prato. É verdade, é verdade. Muitas vezes a gente quer criar alguma coisa mirabolante, mas com simplicidade e muitas vezes sem gastar muita grana, a gente consegue criar algo instagramável, algo que vai fazer com que o nosso prato tenha um valor agregado muito maior, né, Tavo? Não, e por exemplo, essa da torre de batata. Cara, que restaurante que não tem batata frita com queijo? Essa é uma forma diferente de servir, né? E daí ele serviu de uma forma diferente. Preparem seus stories. Cara, genial. Ele já a galera trouxe já pega gatilho, o celular, né, aqui, já vem. Então isso é muito massa, você entender que quem está no centro é o cliente ele vai porque ele quer uma coisa nova. Então, por exemplo, hoje eu fui almoçar no restaurante, numa praia que eu acho que eu fui uma vez na minha vida só. E foi a segunda vez que eu fui, foi por causa desse restaurante. E tem uma menina que é uma influencer aqui de Floripa, que ela indica estabelecimentos e tal. Só que a menina é muito boa. Se eu não me engano, é Cami por Floripa. Vou até fazer um jabazinho dela aqui. Mas, tipo... Ela é uma influencer, né? É uma né? influencer que ela vai falando de estabelecimentos e tal, e ela indicou esse restaurante. E eu fui lá. Realmente, o restaurante é gostoso, experiência boa, etc. Mas tu percebe que a roupagem que ela deu para a experiência... Tipo, todo restaurante aqui tem camarão, todo restaurante tem lula, todo restaurante tem batata frita, todo restaurante tem suco disso, suco daquilo. Só que a forma como ela conduziu aquela experiência me deu vontade de ir lá e viver aquela experiência. Entendeu? Então, o incrível de você entender do cliente no centro eu quero novas experiências. Porque assim, eu vou sempre nos mesmos restaurantes aqui. Então, cara, o que vai me fazer conhecer um novo restaurante? Uma experiência diferente, entendeu? E você só... É a questão de você criar o contexto para a pessoa estar lá. Incrível. E pensando em quem você quer atender, né, Tavo? Porque eu quero trazer um exemplo ilustrativo do que você me contou. Se a gente tem um restaurante que é voltado para um público mais maduro, não faz sentido ter uma coxinha que desce por um tobogã ali e cai num queijo. Então eu preciso pensar em como proporcionar uma boa experiência para a melhor idade. Se eu tenho um público mais jovem, um público de adolescentes, eu preciso pensar naquela experiência, né? O adolescente gosta de coisas eletrônicas, o adolescente adora ali um self-service e ele prefere se servir ali do que ter outras pessoas ajudando ali o adolescente. Por isso que a McDonald's apostou tanto ali nos
no touch, onde o adolescente vai ali na fila rapidinho, escolhe. Então, pensar no cliente Perfeito. E adequar as experiências ao cliente é fundamental, né? Tem uma coisa bem importante que as pessoas falam. Eu quero atender o cliente classe A. Legal, o cliente classe A está mais disposto a gastar mais dinheiro e etc, etc. Só que se tu começar a olhar mais profundamente, mas quais características desse cliente classe A tem em comum? Ele gosta de beber um bom vinho? Ou ele é um cara que prefere, sei lá, um kombucha? Muito bom isso. Entendeu? Esse cara é mais sofisticado ou ele gosta de um negócio mais vegetariano? Entendeu? Com coisas mais saudáveis, comida mais temperada. Então você vai pensando, colocando o teu cliente no centro, você começa a ver tudo o que está ao redor. Porque o grande problema da maioria dos negócios tá aqui o meu produto, agora eu vou achar um cliente para consumir esse produto. É verdade. Não, eu adoro fazer, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Aí minha especialidade é risoto de salmão com gorgonzola. Olha isso, hein? Né? Então um dia a gente combina. Tá bom. E daí... Aí você vai lá e cria o seu risoto de salmão com gorgonzola. Aí você fala, agora eu preciso achar alguém que goste disso aqui. Não, Gustavo, tá aqui o meu produto, me ajuda a encontrar uma pessoa que goste disso aqui. Puta, cara, é diferente de você olhar pro cliente e falar, como é que eu resolvo a vida desse cara? Cara, eu escutei isso de 2 mentorados. Eles têm um dos caras que acabou de entrar, na verdade, no meu mastermind, no Out, e ele foi bater um papo com a gente. Quando ele se apresentou para as outras pessoas, eu já conhecia a história dele, ele disse, eu trabalho com restaurantes desde 1984. Uau. Eu estava nascendo e ele estava começando a trabalhar com restaurantes, olha isso. E é verdade, tá? E logo depois ele disse, eu quero contar para vocês uma coisa, já vivi de tudo em restaurante, mas uma coisa que eu tenho certeza eu não tenho que fazer um restaurante para eu ser o meu próprio cliente, que é exatamente o que você está falando, e que é um baita erro do dono de restaurante. Muitas vezes o cara quer construir alguma coisa que ele iria consumir. E se a gente fosse pensar nisso, por exemplo, a Terraço Pizzaria, que eu assumi, que é um restaurante do meu pai, onde eu sou sócio, é um restaurante que eu não frequentaria, porque eu ainda não tenho filho. E quando a gente vai lá, é muito barulho, é muita correria, é garçom desviando da criança que está passando correndo, é aquela loucura. Mas é uma coisa que encaixou, a proposta de valor encaixou muito bem. Perfeito. E hoje é um negócio que traz um retorno financeiro muito legal e que me realiza como empresário. Então, a gente tem que entender se faz sentido misturar paixão com o negócio a ponto de construir um negócio que seja para você e não para o seu cliente, que tem que estar no centro, né? Mas, cara, eu sim concordo, entendo, mas, por exemplo, um dos donos do Burger King é vegetariano. Olha isso. Que é o Jorge Paulo Lemann. Sim. Entendeu? Então, você pode olhar para aquilo como um negócio e trabalhar ele como um negócio para ele criar essa sistemática. Você planeja uma experiência para aquele tipo de cliente. Mas, honestamente, assim, o que eu percebo dos pequenos e médios negócios? A pessoa à frente do negócio, ele determina o ritmo do negócio. E o que determina se aquilo vai ter sucesso ou não é o tamanho da paixão que ele tem por aquilo. É verdade isso. Então a pessoa, a gente fala muito no marketing, né, na jornada do herói, mas a pessoa ele acaba sendo a representação do cliente ideal dele na maioria das vezes. Então a gente percebeu que o melhor marketing é aquele que vem a partir da essência do dono. Então, não curiosamente, você assumiu um negócio e acabou de... E está no processo de virar papai, né? Já é, da Laurinha. Então, olha só que louco. Você começa a entender aquele universo a partir das suas experiências pessoais. Eu gostei tanto que eu resolvi ser pai, né? Coisa boa. É isso mesmo, verdade. Entendeu? Concordo. Então, eu percebi que esses pequenos negócios, a paixão do dono, só que ele não pode deixar a paixão dele cegar a ele a ponto de ele olhar só para o produto. Sim. Ele tem que ser apaixonado pelo cliente dele que é semelhante a ele.
em muitos casos. Vou dar um exemplo. Tem uma cliente minha que ela falou assim: Gustavo, eu sou uma pessoa perfeccionista. Eu gosto das coisas limpinhas, coisas organizadinhas, só que não glamouroso. Ela assim, eu não tenho uma necessidade de glamour na minha vida, né? Ter como é que é? Um lustre luxuoso e ter, né, aquelas cadeiras caríssimas no meu negócio. Ela falou, cara, só que assim, meu cliente ele entra no meu banheiro, vai estar sempre impecável, vai estar sempre limpinho. Se tu entrar no hall de entrada, as revistas vão estar sempre na posição certinha. Ela assim, porque eu sou assim e eu tenho certeza que meu cliente valoriza esse tipo de experiência perfeccionista, cuidadosa, atenciosa aos detalhes, etc. Então, você começa a usar a sua essência pessoal para colocar ritmo no negócio e o marketing começa a ser transformado a partir disso. Faz muito sentido para mim. E falando em marketing, você acredita que vale a pena construir marca em um restaurante? E aí eu tô falando em construir marca em um restaurante, Tavo, porque muita gente pensa, pô, Marani, mas eu sou pequeno, eu não sei se eu quero investir em branding, construção de marca é um negócio a longo prazo, eu tenho que pensar no nome, no logo, na cor, no que eu quero passar para o meu cliente. Enfim, se a gente for pegar todos os elementos ali, realmente é uma tarefa extremamente desafiadora construir uma marca de valor. Você acha que vale a pena o dono de restaurante, dono de bar, dono de esfirraria, pizzaria, enfim, todos os negócios de alimentação, o cara tem que pensar nisso? Pô, eu sou suspeito, né? Porque assim, o pequeno negócio tradicional, e tu tem clientes de diferentes portes, você sabe isso tão bem ou melhor do que eu. O pequeno negócio tradicional, o dono é muito barriga no balcão. Muito. Ele sente que faz a diferença, ele tá ali, conversar com os clientes, ir na cozinha, provar os pratos e não sei o quê. Ele sente que isso faz diferença. E de fato faz mesmo. Até um momento. Faz diferença, mas faz muito mais diferença ele estar no estratégico. Mas conta aí. É isso aí. Então, tipo, enquanto ele é pequeno, faz diferença. Só que, cara, passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele ainda segue achando que isso é que faz a diferença. Então fez diferença no começo. Eu sou apaixonado pela história do McDonald's. Eu também. Fez diferença a visão dos irmãos McDonald's no começo? Fez toda a diferença. Eles criaram uma máquina. Claro que sim. Só que, cara, se eles ficassem entretidos naquela história pro resto da vida... A gente nem ia conhecer o McDonald's. A gente nem ia conhecer o McDonald's. Ela ia estar lá na Califórnia até agora. Exatamente. Então teve que vir alguém e falar, cara, isso que vocês fizeram foi genial, só que agora a gente precisa sistematizar, da gestão, replicar isso daí no modelo de negócio que seja escalável. E isso você só vai fazer construindo uma marca. E no final do filme, né, o Ray Kroc, ele até fala, ele assim, vocês ainda não entenderam por que o negócio de vocês é o que é. Aí os caras ficaram assim e ele só ficava repetindo a palavra McDonald's, McDonald's. Ele falou, o nome de vocês é uma marca muito forte porque ela representa o sonho americano e etc. É um negócio muito, muito forte. Ele assim, se eu criasse um restaurante, uma rede de restaurante chamada Kroc, não ia dar certo. Então é a marca, e é um negócio que até o som é fácil, é muito americano, entendeu? Então, tipo, o poder de uma marca, uma coisa que eu aprendi é que marca é repetição. É verdade. A pessoa precisa te ver de diferentes formas, em diferentes contextos, isso ser reforçado o tempo todo. Cara, eu vou te perguntar como um dono de restaurante constrói uma marca, tá? Mas antes disso, quero te contar uma coisa. Eu estava numa imersão de um amigo meu, João Branco, da McDonald's. E ele estava falando exatamente o que você está trazendo agora. Ele disse que quando a gente... Verdade isso. Sabe o que ele disse? As pessoas às vezes querem que os clientes lembrem da marca dele, mas eles falam 10 coisas. Eu sou mais rápido, eu sou mais gostoso, mas o meu ambiente também é legal, eu tenho espaço para criança e eu tenho... Cara, as pessoas não conseguem assimilar isso. Ele diz que enquanto ele esteve à frente do marketing da McDonald's, ele tentava transmitir duas mensagens somente. Ele trabalhava o tempo inteiro para passar 2 mensagens. E assim, por repetição, ele dizia
que as pessoas assimilavam ali o que era McDonald's. E a gente está falando de uma empresa que atende 2,5 milhões de clientes todo santo dia. Imagina a gente que às vezes atende 100 clientes, 70 clientes, 200 clientes, 300 clientes em um dia. E aí a gente quer falar 10 coisas e simplesmente as pessoas não vão assimilar. E me conta uma coisa, como é que... tem uma fórmula, tem uma essência, como é que o dono de restaurante pode construir uma marca? Por onde ele começa? Ele começa... Eu falo que todo dono de restaurante ou todo dono de negócio, ele precisa ter um diferencial de valor, que ele é diferente de diferencial competitivo. Uhum. O diferencial competitivo é o que você faz de melhor que a sua competição. Uhum. Meu prato é mais gostoso, meu prato é mais barato, eu tenho mais agilidade e etc. E vou dar um exemplo, né? Tem um restaurante aqui de Floripa chamado Antônios. Uhum. Eu adoro, tem um prato lá, é camarão a Istambul. E ele, cara, é impressionante. Você pede o prato, não dá 20 minutos o prato na tua mesa. Não importa quantas pessoas, quão abarrotado esteja aquele restaurante. Então, a velocidade é um diferencial competitivo dele. Verdade. Só que a partir do momento que o teu concorrente fizer o mesmo prato em 15 minutos, você deixa de ser um diferencial. Uhum. Então, tipo, o diferencial de competitivo é você fazer algo melhor que alguém. Uhum. Se é o mais rápido, se é o mais gostoso, etc, etc. E o diferencial de valor, ele tem 3 pilares. Você precisa saber qual que é a sua essência, você precisa conhecer muito bem o seu cliente ideal e você precisa ter um posicionamento claro. O posicionamento é como se fosse o prisma, né? Como é que essa pessoa vai olhar para essa pessoa e isso vai dar match. Então, vou dar um outro exemplo. Aqui em Floripa, restaurante com espaço kids, tem vários. Mas, cara, sinceramente, eu falo muito pela percepção que eu trago para minha filha. Filha, você quer comer no restaurante? Quero. Quer ir aonde? Quero ir no Coco Bambu. Uhum. A área kids para ela é um negócio que gravou muito. Só que, se isso foi sistematicamente pensado, acertaram a mão. Uhum. Só que se não foi, estão perdendo uma oportunidade de reforçar isso daí no marketing deles. Uhum. Então, o diferencial de valor tem esses 3 pilares. Você está falando especialmente do Coco Bambu agora, do Coco Bambu, sim. A franquia de Florianópolis. Sim, sim. Né? Se eles fazem isso de forma intencional, eles acertaram. Se eles não fazem, é alguma coisa ali que eles poderiam estar fazendo e estão perdendo uma oportunidade. Sim. Entendi. Porque, por exemplo, aí é o momento crítico à estratégia de marketing, né? O perfil deles é muito voltado aos produtos, panfletagem digital. Uhum. Se eles focassem o perfil deles no horário de almoço em famílias, eles estariam acertando muito. Uhum. Cara, se você é família, traga seu filho aqui. Porque, cara, um desafio gigantesco você ter um restaurante com espaço kids e etc., que tenha uma comida razoável, que tenha uma experiência razoável, etc. Então, aqui em Florianópolis, na verdade, o que eu tenho percebido é que a maioria dos restaurantes com espaço kids são geralmente fast food, no que eu digo, ou é pizza, ou é hambúrguer, ou é alguma, né, junk food, né, friturinhas e etc. E acaba... Tá, beleza, eu quero comer um frutos do mar. Não tem um lugar com espaço kids que tenha frutos do mar. Uhum. Pelo menos não aqui em Florianópolis. Sim. Ou com um prato mais elaborado e etc. Então, a família quer comer um prato mais elaborado e deixar a criança lá, não tem. Ou tem pouquíssimas opções. Uhum. Que é o caso do Coco Bambu, né? É o caso do Coco Bambu. Sim. Atenção, marketing do Coco Bambu. Vocês estão perdendo tempo aí. É um dos maiores restaurantes do Brasil. E mesmo assim, a gente vê que mesmo os bons, mesmo quem está fazendo um grande trabalho, existe muita oportunidade de melhora. Inclusive, eu queria dizer que eu também tenho uma crítica forte ao Coco Bambu. Eu admiro muito o trabalho deles, mas eu acho o cardápio péssimo. Eu acho que tem uma baita oportunidade de melhor. O cardápio parece uma bíblia, não faz o menor sentido ter um cardápio como esse. Inclusive, eu fiz uma visita ao Coco Bambu lá de
lá de Manaus, e eu pedi 3 opções do cardápio, não tinha. No final eu perguntei, garçom, o que tem? Me conta aí o que tem. O que tiver, você traz lá pra mim. Porque não adianta ter um cardápio. É gigantesco o cardápio deles. Se não tem os itens que tem no cardápio. Então, me desculpa, Coco Bambu, mas mesmo tendo um trabalho brilhante, ainda tem muita coisa para melhorar. Tavo, me conta uma coisa, qual é a diferença que faz o ambiente, qual a diferença que faz a música, qual a diferença que faz as cores em um restaurante? O que mais que é valor em um restaurante? Me conta. Legal. Geralmente valor é algo emocional. Ah, muito bom isso, cara. Muito bom isso. Como é que é emocional? Conta pra galera. Vou dar um exemplo. A gente tem um cliente que é lá de Criciúma, um lugar que chama Sabores do Campo. Uhum. Qual que é a história deles? Cara, eles vieram de uma cidade que tem 300 habitantes e eles cresceram comendo comida orgânica, criada pela própria família, pelos vizinhos, etc. Então, eles criaram um restaurante para famílias que querem comer saudável. Então, qual que é a essência deles? É da nossa roça para a sua mesa. Muito bom. Entendeu? Então, a pessoa que quer esse nível de acolhimento, que quer se sentir um pouquinho da fazenda, um pouquinho da roça da roça que ela fala, um pouquinho da roça para a sua mesa, você vai lá naquele restaurante. Então, todo restaurante, todo o ambiente é pensado, todo o layout do salão é pensado, todos os produtos do cardápio são pensados, e daí eles começaram a criar uma linha de produtos que ela chama de mise en place, uma linha de mise en place para mães que querem trazer ingredientes da roça para sua mesa e poder fazer em casa com seu filho. Então eles criaram uma experiência dentro do restaurante local, mas também criaram uma linha de produtos que trouxesse um pouquinho da história deles para a mesa das pessoas, para quem gosta de cozinhar em casa para o seu filho e ter mais agilidade e etc. Então, sensacional, porque o sentimento por trás... baita conhecimento do cliente, do que o cliente precisa, do que o cliente gosta... Perfeito. Resolvendo o problema do cliente, né? E aí a gente sai ali do Oceano Vermelho e entra no Oceano Azul, onde a concorrência é muito menor, né? Perfeito. Porque você entende que restaurante que faz de maneira intencional você se sentir acolhido, você e sua família se sentir acolhido. São pouquíssimos. Então, esse acaba sendo o diferencial de valor deles. Então, você entender que, cara, um lugar onde eu quero que a minha família se sinta acolhida é nesse estabelecimento... Cara, aí você começa a imaginar toda a experiência em volta. Por exemplo, toda quinta-feira eles têm uma oficina para mães e filhos, né? Se quer cozinhar, etc. Né? Em horários específicos, eles criaram uma área Kids para as mães que trabalham em casa, mas tem que ficar cuidando da criança. Então, deixa a criança na área Kids, trabalha lá, toma um cafezinho, etc. Então, eles começaram a desenhar toda uma experiência para o cliente, olhando para qual que é a necessidade daquela família que tem uma mãe, que tem um filho. Beleza, de manhã o filho está na escola, mas à tarde, às vezes, sei lá, tem um contraturno na escola, às vezes tem um inglês, mas às vezes a mãe precisa ficar com a criança e ela não pode trabalhar. Então, cara, vem aqui, toma um cafezinho, deixa tua criança na área Kids e está tudo certo. Então, você entender qual que é a dor dessa pessoa, entender como é que ela se comporta, quais são os hábitos dela, esse é o superpoder do dono de negócio, que a maioria das pessoas não fazem. E a partir do momento que você encaixa essa necessidade com a tua história e cria esse match, é a hora de arrumar os processos, se tornar cliente do Marani, arrumar a casa e escalar. Criar um segundo, terceiro, um quarto, um quinto, e daí só vai. Cara, tem um ensinamento disso que você está trazendo para a gente que é muito valioso, que se você quer saber se o seu diferencial é diferencial mesmo, porque tem muita gente que diz assim, o meu diferencial é que eu sou mais rápido do meu bairro, mais rápido da minha cidade, e enfim. Quando você vai perguntar pro cliente,
daquele restaurante, a última coisa que o cara fala é que ele é o mais rápido. Então, esse mais rápido só está na cabeça do empresário. Perfeito. É importante a gente fazer uma pesquisa, é importante a gente escutar o nosso cliente, claro. É importante a gente conversar com o cliente e descobrir dele o porquê que ele compra da gente, o porquê que ele acha que o nosso restaurante é melhor do que os nossos competidores. Você concorda com isso? Eu falo que eles têm 4 etapas para você masterizar o teu relacionamento com o teu cliente. Existe uma primeira etapa que a gente fala que é o cliente ideal hipotético. Tu cria uma hipótese na tua cabeça do que é valor para o teu cliente. E tá tudo bem. Esse é o primeiro passo. Você começar a olhar para o cliente, aí você começa a imaginar, tá, eu acho que ele valoriza isso, eu acho que ele valoriza aquilo, etc. Segunda etapa é o cliente ideal debatido. Você começa a debater com os garçons, com os teus cozinheiros, com os motoboys, com o teu time, com algumas pessoas. E aí a gente já começa a ter uma visão diferente, porque as pessoas enxergam isso de forma diferente. Principalmente quem está na ponta, né? Exatamente. Então, um maître, a primeira pessoa que vai fazer esse punch inicial com o cliente, ela ouve muita coisa. Aí você fala, não, meu cliente valoriza Espaço Kids. Cara, ninguém chega aqui perguntando Espaço Kids, meu amigo. Entendeu? Opa, então beleza, começa o debate. Bota todo mundo numa mesa, né? A gente sempre fala que o setor de atendimento ao cliente ou o setor comercial são os setores que vão ditar o hábito do cliente, o que é valor para o cliente. Mas, às vezes, por que esse debate ele é frágil no longo prazo? Porque é só uma percepção e às vezes a gente tem uma relação muito transacional com o meu cliente. O cliente está ali na mesa com a família, tendo a experiência dele. Não dá para eu bater papo, falar, como é que é a sua rotina em casa, qual que é a sua profissão? O garçom não vai ficar azucrinando o cliente. Então, o debate sobre o cliente ele acaba ainda sendo frágil porque ele é em cima de uma hipótese, em cima de uma observação. A terceira etapa é o cliente ideal analisado. Você faz uma pesquisa com o cliente, né? Se você tiver a oportunidade de pegar o telefone, ligar 15 minutinhos, 5 minutinhos, falar, cara, aqui é do restaurante tal, vejo que o senhor frequenta muito nosso restaurante. Ao final dessa ligação, vou te dar uma cortesia, mas eu queria te fazer algumas perguntas. Cara, você vai tirar um ouro absurdo daquele... Por que você volta toda semana no nosso restaurante? Por que você vem toda terça-feira, que é um dia de baixa, e você vem comer uma pizza aqui? O que te faz vir aqui? E começa a investigar isso daí. Por que nessa experiência é tão importante? E daí você vai ver várias coisas e daí você começa a analisar essas informações do seu cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem uma rede de ótica, tem mais de 70 óticas na rede dele. E eu comecei a perguntar, tá, mas quem que é o teu cliente ideal? Não, meu cliente ideal é todo mundo. Eu falei, cara, não é todo mundo. Aí ele começou a perceber, a cliente ideal dele é a mãe cuidadora. Ou seja, é aquela mãe que pega o pai, leva no oftalmologista, pega os filhos, vem na ótica, compra óculos para todo mundo da família, etc. Ele falou, é com ela que tem que comunicar. Aí quando a gente, a partir dessa hipótese, olhou a base de dados dele, dos 100 melhores clientes que ele tem, mais da metade eram mães cuidadoras. Pessoas que voltavam todos os anos, que tinham maior ticket médio e etc. Cara... Aí fica muito mais fácil comunicar. A garota propaganda dele era uma menina de 20 e poucos anos. Falei, cara, pega uma mulher inspiradora na casa dos 40, que já tem filho crescido e etc. E começa a falar com isso. Aí ele olhou para o lado, ele assim, cara, a minha CEO é esse tipo de mulher. É uma mulher que é inspiradora, é bem-sucedida, é mãe, né? Gosta de ir na academia, gosta de tomar um bom vinho. E usa óculos. E usa óculos. Muito bom. Aí ela virou a garota propaganda da empresa. Ele parou de gastar uma fortuna com o ator que ele gastava. E isso mudou o jogo dele. Aumentou em 20% uma rede com 70 lojas de faturamento. Que demais. Sensacional. Cara. Então, tipo, você entender quem é o seu cliente muda o jogo 100%. Então, você acredita que para o dono de restaurante descobrir quem é o cliente dele, isso pode ser feito pelo telefone, isso pode ser feito eventualmente num Google Forms, ou quem sabe até... Tavo, eu sou mais incisivo nisso também, sabia? Às vezes as pessoas não acreditam muito nisso, mas eu sou da simplicidade. No meu restaurante, eu lembro que
há pouco tempo atrás, sei lá, 5 anos atrás, para mim, 5 anos atrás é pouco tempo, eu oferecia uma mini sobremesa e eu fazia um formulário de papel com 10 perguntas. Genial. Era alguma coisa como 5 perguntas fechadas e 5 perguntas abertas. E ali eu tentava extrair as coisas que eu precisava saber do meu cliente, qual era o time de futebol dele, o que ele gostava, Genial. se ele tinha filho, se ele não tinha. E com aquilo a gente conhecia muito mais o nosso cliente, a gente tinha muito mais facilidade de mandar uma promoção no dia do time de futebol dele, se ele tinha criança e a gente tinha alguma promoção, alguma coisa para criança, e a gente simplesmente planilhava isso depois. Eu tenho uma pessoa no meu escritório e ali todos os dias ela recebia os formulários, colocava no formulário, na planilha, e a gente tratava os dados. Enfim, era a forma como eu tinha de fazer e era muito melhor do que não fazer, né? Perfeito, perfeito. Então, tipo, você começar a ter esse histórico, isso norteia o teu direcionamento, o teu produto, o teu serviço. E a quarta etapa do cliente ideal é o cliente ideal documentado. Uhum. Você criar uma rotina de olhar para esse cliente e anotar novas informações sobre ele. Uhum. Então, vou dar um exemplo, né? Eu sou cliente da Brookfield há muitos anos. Desde eu ia lá com meu pai é falecido, faleceu faz mais de 10 anos e eu ia lá com ele. Cara, uma vez a gente entrou na Brookfield, meu pai ele torcia para o Avaí, é um time daqui de Florianópolis. Não chega o gerente com uma camisa do Avaí pro meu pai, velho. Que demais. Cara, não tem como não fidelizar o cliente. Falar, o senhor havaiano, né? Tá aqui, ó, presente pro senhor. Olha Porra, isso. meu pai gastava fortunas naquela loja, entendeu? Então, e ele tinha que ir naquela loja específica, porque era aquele gerente que lembrou que ele torcia para o Avaí. Claro, Pô, podia dar uma canequinha do Avaí, mas deu uma camisa oficial para ele. Que demais. Entendeu? Então, tipo, pô, você começar... Isso é a conexão emocional que você falou. Isso é conexão emocional. Você começa a documentar informações sensíveis. Aham. Porque às vezes se cria o hábito num treinamento para o seu time de atendimento de ponta, fala, cara, todo dia a gente tem que trazer uma nova informação sobre o nosso cliente ideal. Uhum. Uma observação, algo que a gente capta em segundos. Vou dar um outro exemplo. Meu tipo de cliente ideal é aquele que vem e faz piadinha com o garçom. Uhum. Porque é aquele cara que gosta da intimidade, que faz piada, que chama de apelido e não sei o quê, de maneira respeitosa, mas gosta de brincar, gosta desse tipo de interação. Legal. Treina o teu time para interagir de maneira intencional com o cliente. Entendeu? Então tu começa a fazer... Faz muito sentido, cara. Quando a gente vai, por exemplo, eu vou citar um restaurante aqui que todo mundo conhece. Tem um baita diferencial competitivo que é o atendimento, o Outback. Quando a gente está no Outback, a gente sabe que a gente está no Outback mesmo que a gente não tenha nem visto onde a gente entrou. Facilmente a gente reconhece ali que é o que você está dizendo. Os caras são muito intencionais, os caras têm essa informalidade, tem um jeito espontâneo ali, mas ao mesmo tempo todos conseguem ter um mesmo... protocolo. O mesmo protocolo. Essa palavra é ótima, porque não é um padrão. É um protocolo. Então, a gente consegue verdadeiramente observar Perfeito. isso. E eu acredito que qualquer dono de restaurante consiga fazer isso, né? Com certeza. É um processo, né? Então, tipo, eu digo que você criar uma rotina de documentação, você entra no estado da arte do seu cliente ideal. Porque daí você começa a sentir o ouro. Por exemplo, a minha empresa faz muito atendimento online. Eu tenho cliente em diversos estados do país, em outros países. E o que acontece? Cara, toda reunião... Agora a gente está usando inteligência artificial, né? A inteligência artificial, a gente coloca um robô na conversa, no Zoom, no Meet, e ele começa a fazer as anotações em tópicos da conversa e ele grava a conversa pra gente. Então, tipo, cara... Se eu tenho 100% das minhas interações com os clientes gravadas em conversa, eu subo isso daí numa planilha, jogo isso num BI e começo a cruzar a informação. Gente, eu tenho o ouro do ouro do ouro na mão. Cara, você está contando isso. Eu fiz uma apresentação para a galera do DDR Master, que é o nosso grupo de mentoria, e eu pluguei inteligência artificial as respostas da Francesinha e fiz uma demonstração. Cara, em primeiro lugar, responde muito rápido porque é um robô.
E aí algumas pessoas podem falar, Marani, mas perde a humanização. E na verdade não, existe uma forma de conversar com o ser humano, mas a gente consegue algumas coisas incríveis, porque a gente pode treinar o nosso robô, Perfeito. né? Eu mostrei isso, que a gente pode inserir ali todo o cardápio, o endereço, o horário de funcionamento, o que harmoniza com o que, qual é a melhor hora de chegar no restaurante, que o restaurante está mais vazio, se pode levar convidado no dia do aniversário, Genial. qual é a promoção que tem no dia do aniversário. Tavo, foi um negócio incrível e a gente prometeu, a gente vai fazer em breve uma imersão onde eu vou ensinar detalhadamente para os nossos mentorados como eles podem plugar essa inteligência artificial ali ao WhatsApp, ao Instagram, para que eles possam encantar os clientes com um atendimento muito mais rápido e muito mais inteligente. Isso também é marca de valor, né, cara? Isso é uma marca de valor. Você trazer um negócio que vai melhorar a experiência do cliente muda o jogo, né? E é muito legal porque você consegue... A gente começou a plugar o ChatGPT no WhatsApp, aí eu coloco a minha metodologia dentro do ChatGPT e o cliente faz perguntas para o nosso robô e ele já responde dentro da metodologia. A gente tá fazendo isso também, cara. É sensacional demais, isso, né? porque tipo a pessoa... A gente ainda não começou, a gente tá em processo de implementação. Mas é muito legal, porque não é uma resposta genérica, aleatória. É como se o Tavo estivesse respondendo para aquele cliente. Não, e é legal, o cliente ele faz perguntas e o meu robô tá treinado a devolver um plano de ação para ele. Ah, que demais, cara. Você fez uma pergunta, você não sabe por onde começar seu cliente ideal, tá aqui um plano de ação para você. O cliente fala, caraca. Aí o que a gente tá fazendo? A gente falou assim, olha, esse aqui é o robô que vai responder suas perguntas fora de horário comercial. Tem gente que em horário comercial tá preferindo falar com o robô do que com o meu time. Eu vou perguntar pro robô, às vezes o robô já me responde. E todas as perguntas que eles fazem, a gente vai atualizando o banco de dados do robô, ele vai ficando cada vez mais inteligente. Claro, às vezes ele fala umas asneiras e tal, faz parte. A gente também fala às vezes, né? Tavo, a gente já vai caminhando pro final. Eu quero trazer uma última pergunta para você. Eu quero saber a importância na alavancagem de resultado da construção de marca de valor. Isso acontece, a gente falou aqui que é um processo que vocês tratam lá dentro da Codirect, tem uma metodologia, mas isso já traz resultados rápidos, isso traz resultado a longo prazo. Como é que são os resultados lá que vocês criam com os clientes? Cara, é possível ter resultado imediato para restaurante. Tá? A gente, quando o cliente entra, tem um protocolo para seguir, mas tem uma coisa que a gente chama que é uma estratégia de guerrilha. Basicamente, tá? Você pode fazer isso com influencer ou pode fazer isso com o seu time interno. Pega um celular, filma a experiência da pessoa desde a rua, entrando no estabelecimento, tendo uma experiência de consumo dentro do teu negócio. Só o fato de tu vir desde a rua, tem gente que passa sempre naquela localidade e nunca viu o teu estabelecimento ou simplesmente não atinou que ele estava ali naquela região. E você começa a impulsionar isso para um raio de 1 quilômetro. E começa bate, até a frequência daquele anúncio tá acima de 10, 15 por pessoa. Cara, não vai ter um Cristo num raio de 1 quilômetro que depois de 2, 3 meses não conheça teu estabelecimento. Chegou numa alta frequência, aumenta para 2. Depois aumenta para 3. Cara, é impossível que em 6 meses não aumente o movimento do teu estabelecimento só com essa única estratégia. Líder, você que escutou essa estratégia agora do Tavo, mão na massa total, eu me comprometo aqui agora a fazer essa estratégia. Eu vou fazer assim. Eu não vou nem voltar para casa. Eu não sei nem que dia que eu vou voltar para casa, então eu vou me reunir aqui com minha equipe de marketing e vou fazer esse vídeo com uma pessoa que a gente vai contratar e vou mostrar essa experiência e impulsionar para 1 quilômetro, depois 2, depois 3 e eu volto com o resultado. Você, líder que está aí do outro lado, se compromete sim ou não?
eu vou admitir aqui que você disse que sim, que você vai fazer, porque você é uma pessoa persistente, ficou até o final desse podcast. Tavo, quero te agradecer aqui pela sua presença sábado à noite, Honrado. Aqui em Floripa. Já são 9h31 e a gente tá gravando aqui. Obrigado pela sua presença, Honrado. amigo. Tô muito prazer, feliz que você tá aqui com a gente. Foi uma satisfação. Quando eu recebi o anúncio que o Marani ia estar em Floripa, eu já fui lá, já mandei mensagem, cara, vamos conversar, vamos estar junto nesse evento. DDR ao vivo, tenho certeza que vai ser incrível e eu vou estar lá também. Muito bom. Para as pessoas te acharem, para as pessoas acharem a Codirect, como é que elas fazem? Passa o arroba aí para as pessoas conhecerem mais do seu trabalho, amigo. Você pode seguir @Tavo Schroeder. Schroeder é mais dificinho, mas se você digitar SCH já vai achar o meu perfil. Tem @CodirectBR. E você pode seguir meu sócio também, @Evandro Mazuco, que ele também compartilha várias coisas legais sobre marca de valor lá. Muito bom. Segue o Tavo, segue o Evandro, que também é um grande amigo meu. Segue a Codirect. Opa, até travei, hein? Segue a Codirect, que você também vai aprender muito mais sobre marca de valor lá. E líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Vejo vocês no topo também. Uhul!